Falar de alegria quando nós estamos sorrindo é muito fácil. Falar de paz quando tudo está tranquilo é muito fácil. Mas agora, falar de alegria quando as lágrimas estão escorrendo dos nossos olhos. E falar de paz quando tudo está de cabeça para baixo, aí tem um peso nas palavras e uma responsabilidade muito grande. E é exatamente sobre isso que nós iremos falar no capítulo 4 de Filipenses, que é um dos capítulos mais lindos de toda a Bíblia, tá? Particularmente. Olá, meu nome é Clarissa, sou teóloga, escritora, criadora de conteúdo. E você que não me acompanha lá no Instagram, tá vendo que eu tô um pouquinho mudada aqui, né? Você já não me segue lá? Me segue aí lá, porque a gente tem uma proximidade maior. Um pensamento intrusivo entrou e eu deixei vir, né? Cortei minha franjinha, mas hoje não tá muito legal não, mas ficou bom e eu me contento com ela assim mesmo. Gente, vamos lá. Pra quem não viu o capítulo 3, eu me emocionei muito, né? Lendo, estudando aqui, a gente passando, né, os ensinamentos. E nesse 4, de verdade, provavelmente será a mesma coisa. Então, vocês aguentem aí os meus cortes, porque provavelmente terá aí, de acordo com aquilo que a gente vai lendo, tá? Vamos lá. Versículo 1 diz assim: gente, eu tô sem óculos porque a luz, né, eu tô gravando, são exatamente 11h30 da noite. O bebê tá dormindo, né, o marido tá ali na cozinha e eu preciso ligar a ring light, senão fica muito escuro. Então, e o óculos bate todo o reflexo, né, aí fica muito ruim pra gravar. Então eu tô gravando sem óculos. Então por isso que pra ler tá um pouquinho difícil, mas vamos lá. Versículo 1. Portanto, meus amados e muito queridos irmãos, minha alegria e coroa. Isso aqui é lindo, tá? Ele tá dizendo, o amor que eu tenho por vocês é o mesmo amor que eu sinto em questão de honra. O que é a coroa? É a honra. Eu honro a vocês e eu tenho uma alegria imensa pela vida de vocês. Estais assim firmes no Senhor. Ele tá dizendo, a exortação dele é, e deixando bem claro, tá, gente? O que significa a palavra exortar? Exortação. Não é bater, tá? Não é maltratar em palavras a igreja ou as pessoas. A palavra exortação significa animar, levantar, sabe? Mesmo que seja ali corrigir, vamos colocar, corrigir o povo é corrigir em amor, sabe? Em mansidão, em honra, assim como nós lemos aqui, tá? Então ele vai exortar o povo a dizer, estejais assim firmes no Senhor. Vocês precisam estar firmes, não dá pra ficar oscilando, né? E ele vai dizer, por que ele vai dizer, estais assim firmes no Senhor? Pega o restante. Rogo a Evódia e rogo a Sintique que sintam o mesmo. Por que ele está dizendo isso? Evódia e Sintique são duas mulheres participantes, exemplos na igreja em Filipe, que estão brigadas, discutiram, tiveram ali um atrito, sabe? E aí ele vai dizer, eu preciso que vocês tenham o mesmo sentimento. Que sentimento? De firmeza. Vocês precisam entender que a unidade, o amor, né, que vocês precisam ter é muito maior do que a razão de vocês. Eu sei que por muitas das vezes vocês vão brigar, né, uma vai estar certa, outra vai estar errada, outra vai estar certa, não tem problema. Mas que o amor e que a união de vocês, que o sentimento de estar firme no Senhor possa ser muito maior do que o sentimento de querer estar com razão. Né? E peço-te também a ti, meu querido companheiro, que ajude essas mulheres que trabalharam comigo no Evangelho e com Clemente e com outros cooperadores. Aqui ele está dizendo realmente para alguém específico, tá? Porém, não se há para quem, né? E peço-te também a ti. Esse a ti é singular, pessoal, mas não dá para saber para quem. Alguns estudiosos vão dizer que era para Epafrodito, né? Quem é Epafrodito? Epafrodito foi aquele que levou a oferta que o povo em Filipe juntou para ele, né? E aí provavelmente algumas pessoas vão dizer que era para ele, mas não se tem aqui a confirmação para quem individualmente era esse pedido, ou se era para o pastor local, né? Se era para o anjo daquela igreja ali.
E ele vai continuar de uma forma muito linda, no versículo 4, dizendo que, muitas pessoas falam isso, mas não sabem talvez o contexto disso daqui. Olha o que ele vai dizer. Regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai. Para algumas pessoas vai estar, alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Mas para algumas pessoas que não sabem, Paulo vai dizer isso de uma prisão, encarcerado, depois de ser açoitado, depois de estar preso, com soldados ali pretorianos cuidando, em si dele, vigiando, com poucos recursos, se alimentando de uma forma, mais difícil, por estar dentro de uma prisão, mas ele está dizendo como ensinamento: alegrai-vos, regozijai-vos. Aqui já fica um ensinamento gigantesco, gente. Quantos de nós nos abatemos e queremos parar por tão pouca coisa? E Paulo, de dentro de uma prisão, de dentro de um lugar pequeno, não tinha janela para ver o sol, o dia, não tinha beleza, formosura. Ele estava açoitado, estava preso, estava acorrentado, e ele estava escrevendo: alegrai-vos no Senhor. Quantas das vezes a nossa alegria some por tão pouca coisa? Às vezes por nada, E Paulo está nos deixando uma lição: alegrai-vos. Isso aqui, gente, é de uma profundidade interna que você sente e fala: meu Deus do céu, eu preciso melhorar tanto, que é muito poderoso. E aí ele vai dizer: seja a vossa equidade notória a todos os homens. Para algumas pessoas vai estar, seja a sua amabilidade, vai estar, seja a sua justiça notória por todos os homens, o significado é o mesmo. Seja a vossa equidade, seja a vossa justiça, seja a vossa moderação, seja a vossa amabilidade, o seu amor, O que ele está dizendo aqui? Que aquilo que tem dentro de vocês, a justiça que tem dentro de vocês, deve ser conhecida. O amor que vocês carregam precisa ser visualizado, sabe? A moderação, o domínio próprio, o autocontrole, sabe? Aquilo que vocês carregam dentro de vocês, as pessoas precisam ver. Ele continua: perto está o Senhor. As pessoas precisam visualizar isso que você está carregando do lado de dentro, sabe? Não dá apenas para carregar algo tão intenso somente do lado de dentro. A sua vida exterior precisa colocar para fora, precisa ser o reflexo de que Deus está perto, de que o Senhor está perto das outras pessoas, através da sua vida, através da sua moderação, através da justiça que você carrega, através do teu amor, sabe? Da tua mansidão. Essa palavra tem significados muito poderosos. Através da sua mansidão, sabe? Muitas das vezes a gente explode, a gente briga, a gente é injusto com as pessoas, e isso afasta o Senhor dessas pessoas. Essas pessoas não conseguem reconhecer a Cristo. Eu acho que eu disse isso no último capítulo, no último vídeo. Muitas pessoas nunca abrirão a Bíblia, mas elas lerão a tua vida. E Paulo diz que nós somos cartas escritas, sabe? Para anunciar o Evangelho e esse reino. O que as pessoas estão lendo através da nossa vida, sabe? E aí no versículo 6, ele vai declarar algo muito forte: não estejais inquietos ou ansiosos por coisa alguma. Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração
e súplicas com ações de graça. Vamos entender isso aqui. Ele está dizendo: não andeis ansiosos. Vocês não precisam se preocupar com nada. E, gente, falar um negócio desse para essa geração a qual nós estamos vivendo é a mesma coisa de dizer: não respire. Porque ou geração ansiosa, ou geração preocupada é a nossa. Nós nos preocupamos com absolutamente tudo. Quando Paulo está dizendo isso, ele está dizendo a mesma coisa que Jesus disse em Mateus capítulo 6. Que nós não temos a necessidade de andar ansiosos com coisa alguma, com o que nós iremos comer, beber, vestir, né? Porque ele cuida de nós assim como ele cuida do lírio dos campos. O que ele está dizendo? O amanhã você não controla. O amanhã você não pode ter acesso, somente eu, sabe? O próprio Cristo vai deixar isso bem claro. Então não andeis ansiosos, porque eu cuido. E Paulo vai deixar isso claro dizendo: antes as vossas petições sejam assim em tudo conhecidas, sabe? Ele está dizendo: para de viver ansioso com o coração repleto de coisa, enquanto você não consegue mostrar para Deus quais são as suas petições. Eu recebi esses dias, lá na caixinha de pergunta que eu faço lá no Instagram, de vez em quando, falando sobre por que orar, né? Para que orar se Deus já conhece as nossas petições, se Ele já sabe o que a gente pede, o que a gente tem dentro de nós. Por que orar? E entenda uma coisa, que talvez a gente, né, se perde nisso, que às vezes a gente pensa: não, vou orar só para pedir, né, porque parece que é exatamente isso. Não, eu vou orar só para pedir. Mas não é. A oração, ela não é uma cartilha que você faz para Papai Noel, né, você não tá ali escrevendo os seus pedidos que você faz, não. A oração não é de Deus para você, mas sim de você para Deus. É um relacionamento que você quer construir, baseado onde? Na oração. Quando você vai falar com o seu pai, você tem um pai, quando você vai pedir alguma coisa para o seu pai, você não vai simplesmente chegar e vai falar: pai, eu quero isso, isso e isso. Não. Sem ter um relacionamento com ele. Sem ter uma intimidade para você pedir. Isso é a oração. A oração é você estar íntimo do pai. É você estar, sabe, tão entregue ao pai e dizer: pai, olha, tu sabes o que eu tô passando. Tu sabes como tá aqui dentro. Tu sabes o que eu quero. Tu sabes do que eu preciso. Tu sabes. E vai detalhando. É isso. Quantas das vezes nós perdemos tempo no telefone, mandando mensagem, brigando, sabe? Ou até mesmo fofocando para Deus e o mundo dos nossos problemas, colocando em redes sociais, expondo algumas coisas, alguns dos nossos sentimentos. Só que nós não temos a coragem de ajoelhar, de clamar, de suplicar ao Senhor. E aí ele vai trazer essa realidade. Para de andar ansioso com aquilo que a oração poderia resolver. Para de gritar aos quatro ventos que você está mentalmente doente com aquilo que seu joelho poderia alcançar. Entende? E ele vai dizer: com ações de graças. Tá? Com súplica. O que é súplica, gente? A súplica vem carregada de emoção, de entrega, de lágrima. Ele tá dizendo: não basta de simplesmente querer falar, não é balbuciar, blá, 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 não. É clamar, é entregar o coração, é suplicar, é chorar, é se entregar, sabe? Entregue para ele as suas emoções com ações de graça. Nunca esqueça de agradecer. Clarissa, mas eu estou passando pela maior dificuldade que eu já passei. Agradeça. A gente já leu aqui em cima, né? Regozijai-vos sempre no Senhor. Sempre, essa palavra sempre é independente de todas as coisas. Alegrai-vos. Ações de graça. No momento em que você está com um sorriso, ações de graça. No momento em que você está chorando, ações de graça. No momento em que tem comida na mesa, agradecimento. No momento que não tem comida na mesa, agradeça. No momento em que você está com saúde, agradeça. No momento em que a doença chega, agradeça. A gratidão faz com que você observe
tudo ao seu redor de uma maneira diferente. Até o travesseiro que você tem na sua cama, quando você olha aquilo ali com gratidão, tudo muda. A roupa que você está vestindo, quando você olha com gratidão, isso muda o nosso olhar. Isso muda o nosso olhar. Muda o nosso olhar, gente. Muda o nosso olhar. Meu Deus. E ele vai dizer no versículo 7. Eu não consigo. Gente, é muita profundidade e riqueza transmitindo em um texto, mostrando pra gente o quanto nós precisamos nos entregar ao Senhor em devoção total. Olha o que ele diz no versículo 7. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Esse daqui é um dos meus versículos favoritos, né? Talvez de muitas pessoas, em um tempo de guerra, em um tempo, sabe, de turbulências, em um tempo de dificuldade, esse é o versículo que preenche o nosso coração, né? Mas tem um segredo, tem uma palavra aqui que quando você sabe, isso transborda o seu coração. Quando meu filho ficou internado no CTI, dessa última vez, que ele já ficou internado 4 vezes, quando ele ficou internado dessa última vez, esse foi um dos versículos mais latentes dentro de mim, né? E a paz que excede todo o vosso entendimento. Por que ele está falando e a paz de Deus? Porque ele, no versículo 6, está falando sobre ansiedade, sobre turbulência, sobre um coração totalmente descontrolado, né? Ele está dizendo que nós não precisamos estar desse jeito, porque a paz de Deus excede o entendimento. Então, quando todas as vezes que essa ansiedade, que essa turbulência queria tomar o meu coração, esse versículo vinha como flecha. E olha isso aqui. E a paz de Deus, tá? Por que e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará? Ele só guardará mediante a oração, a súplica e as ações de graça que você tiver. Não adianta dizer, não, mas eu só vivo, eu não tenho essa paz, eu só vivo em guerra, eu não tenho nenhuma melhora. Se você não ora, tá? Se você não suplica, se entregando, e se você não tem ações de graça nos seus lábios, tá? A paz não acontecerá se esse três combo aqui, ó, isso aqui é um combo de como ter essa paz que excede todo o entendimento, que parece uma loucura. A lágrima está escorrendo e o sorriso está no rosto. O filho está doente, mas a confiança está ali inabalável. O negócio, a porta está fechada, mas você está ali, ó, mantendo firme no Senhor a sua confiança e crendo que Deus vai fazer alguma coisa. O que é isso? A paz que excede. Mas para isso você precisa ter o combo anterior do versículo 6. Só que aqui chega. E Paulo, né, quando ele escreve essa palavra guardará, no grego significa florescer. Esse florescer significa, né, montar guarda armado, tá? Nunca esqueça isso, escreva isso se necessário, né? Eu sempre falo, gente, Bíblia na mão, caneta, papel, para você não perder nada, para você escrever, ou anota na Bíblia aí mesmo para você nunca esquecer. Guardará significa florescer no grego, que quer dizer, ele monta, né, um exército militar, ele tem ali armado, em guarda, né, soldados totalmente armados para proteção, tá? Então, o que essa palavra guardará os vossos corações tá significando? Tá dizendo que Deus, ele monta espiritualmente, logo após a oração, a súplica e as ações de graça, Deus envia militarmente, proteção espiritual, armado, entende isso? Soldados, para guardar o vosso coração e os vossos sentimentos. O que quer dizer isso? Essa paz é uma blindagem total
contra a ansiedade. E a ansiedade não tem vez quando a oração está de pé. Entende? Por quê? Porque tem uma blindagem. A confiança continua estabelecida. Por quê? Porque tem uma blindagem, sabe? Tem uma guarda armada, montada, protegendo o seu sentimento da falta de controle, da loucura, da insanidade. Porque a insanidade quer bater na porta, a ansiedade quer tomar o nosso coração, principalmente nos dias que nós estamos vivendo. Só que como a gente não enlouquece? Na oração. E conforme nós estamos orando, a blindagem da paz de Deus vai tomando todo o nosso coração e o nosso sentimento. Gente, quando você entende isso aqui, o rumo da sua história pode ser transformado, o rumo dos seus sentimentos, sabe? Do teu coração fervendo por coisas que ainda nem aconteceram, ou sonhos que ainda vai ser apaziguado na oração, sabe? Isso aqui é muito poderoso, né? Muito poderoso. E aí ele vai continuar. Quanto aos mais, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que for de boa fama, se há alguma virtude e se há algum valor, nisso pensai. Tudo que você pensa é resultado do seu dia a dia. Muitas das vezes, o seu pensamento, aquilo que você pensa, é controlado por ganância, mentira, desonra, ansiedade, falta de honestidade, sabe, tantas coisas que vêm na sua mente e você fala, meu Deus, o que eu tô pensando nisso? Nem sei de onde que veio esse pensamento. Muitas das vezes é daquilo que você está ouvindo, é daquilo que você está vendo. Então tá na hora de filtrar. Filtra o que você vê, filtra o que você ouve, filtra o que você fala, filtra tudo aquilo que você absorve no dia a dia e você vai ver a mudança daquilo que você está digerindo, sabe? Porque o nosso pensamento, aquilo que a gente pensa, somente é resultado daquilo que nós estamos vivendo. Provérbios 23:7 diz, aquilo que tu pensas, tu és. Ponto. Se tu pensas que tu és um traidor, tu vais ser um traidor. Se tu pensas que tu és um derrotado, serás um derrotado. Se tu pensas que tu nunca chegará a lugar nenhum, tu não chegará a lugar nenhum, porque você é resultado do teu pensamento, tá? Então é isso que Paulo tá deixando como, sabe, despertamento pra gente. Gente, tá na hora de mudar o teu pensamento. Como? Pensa naquilo que é justo. Assim você viverá em justiça. Pense naquilo que é puro. Somente assim você andará em pureza. Pense naquilo que é amável. Somente assim você conseguirá amar. Quantas das vezes nós nos alimentamos de novela que diz sobre adultério? Quantas vezes nos alimentamos de roda de pessoas sobre fofoca, intrigas? Como que você vai amar o teu próximo desse jeito? Como que você vai conseguir ser devoto ao seu marido, à sua esposa, com pensamentos totalmente contrários a algo fiel? Não tem como. Por quê? Porque você está se alimentando de coisas que vai totalmente contrária àquilo que o Senhor já estabeleceu para você. E Ele vai dizer, boa fama, sabe? Tem que ter virtude. Se nisso que você está vivendo tem alguma virtude, pense nisso. Porque é o seu pensamento. Por isso que Paulo mesmo vai dizer, né, sobre a renovação do vosso entendimento. Antes de querer mudar as pessoas, mude o seu entendimento, que é o seu pensamento. Antes de querer viver grandes coisas, mude o seu entendimento. Tudo começa aqui. Né? E aí ele vai dizer, o que também aprendestes e recebestes, ouvistes e vistes de mim, isto fazei. Consegue entender? Viu? Ele não está dizendo, não, eu simplesmente falei e estou mandando vocês falarem. Não. Eu simplesmente escrevi e vocês precisam obedecer. Não. Ele está dizendo, o que também aprendestes.
Eu ensinei, não ensinei? Ok. Recebestes. Vocês receberam o que eu mostrei pra vocês, o que eu ensinei? Tá. Ouvistes. Ouviram, escutar é uma coisa, ouvir é outra. Escutar, você escuta e sai por aqui, por isso que não pratica. Ouvir não. Ouvir entra aqui, cai aqui e você coloca em prática, tá? E vistes. Melhor do que falar. Melhor do que mandar. Melhor do que escrever ou dizer que alguém precisa fazer é ser exemplo na sua história. É ser exemplo na sua vivência. É fazer com que os outros façam aquilo que você está fazendo. Não aquela frase, né? Faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço, né? Não é isso. É alguém fazer a mesma coisa que você está fazendo diariamente. Seja um exemplo, sabe? Seja um reflexo de boa fama, de boa virtude. Faça isso, sabe? Pense nisso. E um versículo 13 que a gente carrega na alma. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. O que ele está dizendo aqui? Qual é a profundidade que você pode, sabe, levar para a alma, apalpar esse sentimento? Eu posso viver qualquer extremos da minha vida. Alegria, tristeza, vida, morte. Sorriso ou lágrima. Eu posso enfrentar todos os picos da vida. Eu posso passar por todas elas. Naquele que me fortalece. Porque eu entendo que todos os picos passam, tá? Todos os picos passam. Mas ele permanece. O que ele está dizendo? O Senhor me fortalece de uma tal forma, estando comigo nesses momentos, nesses altos e baixos que é a vida, ele me fortalece em todos os momentos. E eu passo por todos eles, estando com ele. Eu posso todas as coisas. Enfrento todas as dificuldades e todas as alegrias da vida. Porém, eu só posso passar estando dentro. Tá? Ele não está dizendo, não, Jesus do meu lado aqui. Não, ele está dizendo, naquele. O que é naquele? É sob, tá? A palavra naquele significa sobre ele. O que é sobre ele? É alguém que está guardado por ele. Então eu posso passar todas essas coisas se eu estou guardado, se eu estou dentro, se eu estou sob o Senhor, que é o quê? Que me fortalece, que me mantém de pé. Nós falamos no capítulo 3 que pode faltar tudo, né? Que a gente pode viver qualquer coisa, mas se a gente não tiver ele, nada vale. Nada vale. E ele vai dizer para terminar: o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. E o que é que ele está dizendo? O meu Deus, segundo as suas riquezas, a riqueza que ele tem, o Deus que eu tenho, sabe? Ele suprirá as vossas necessidades, porque ele tem uma certeza. Aquele que investe em pessoas, aquele que abençoa a obra, aquele que não deixa o seu irmão padecer, esse terá suprimento da parte de Deus, sabe? E o que eu acho lindo é que ele não fala apenas sobre dinheiro. Ele fala sobre a necessidade, né? Vocês não passaram necessidade, mas o que ele vai dizer? Em glória. O que ele está dizendo? Por mais que algumas coisas que vocês queiram não aconteça, sabe? Deus, ele é o dono do ouro, da prata. Talvez ele possa não te dar, disponibilizar aquilo que você mais quer. Mas a necessidade que vocês têm em glória, vocês receberão além do dinheiro. Vocês receberão além do status. Receberão além do aplauso. Vocês receberão isso em glória. Isso é muito forte para alguém que busca aplausos, reconhecimento por aquilo que está fazendo, por aquilo que está abençoando, por aquilo que está fazendo. Não, porque eu fiz, porque eu abençoei, porque eu doei, porque... Muito além de aplauso disso tudo é receber a porção da riqueza de Deus em glória. Gente, poderosíssima. Vai terminar
esse capítulo agradecendo ao Senhor, dando a eles, né, a bênção, abençoando, profetizando sobre eles, algo muito mais intenso, poderoso do que qualquer coisa que eles poderiam receber. A graça de Deus, o poder de Deus, a glória de Deus. Gente, que capítulo esplêndido, assim, em riqueza de conhecimento, sabe, de transmissão, de apalpar realmente. Eu acho que é isso, a gente ler o capítulo, mergulhar de uma forma, não apenas em sentimento, mas querendo apalpar, sabe? Tudo isso que Paulo tá deixando claro pra gente cumprir, pra gente fazer, pra gente realizar as mesmas coisas que ele não apenas disse, que ele escreveu, mas que ele também praticou, né? Feche teus olhos que eu vou orar por você. Senhor, muito obrigada. Obrigada porque o Senhor, através da tua palavra, através do teu ensinamento, tem colocado em nosso coração o desejo de viver a paz que excede todo o entendimento, porque o Senhor nos guarda, o Senhor nos protege, o Senhor guarda a nossa mente, mas eu te clamo, nos ensine. Nos ensine, Senhor, a mergulhar na oração, a ter um contentamento naquilo que o Senhor já tem nos dado, a ser fiéis à tua palavra, a pensar somente naquilo que o Senhor nos ensina a pensarmos, a andar em devoção diária, a amar os nossos irmãos dia após dia, em entrega total ao Senhor. Muito obrigada porque o Senhor transmitiu ensinamentos, a qual muitas das vezes nós não conseguimos pôr em prática, mas a partir de hoje, através desse ensinamento, nós viveremos aquilo que o Senhor tem para nós e poderemos experimentar essa graça, essa paz, este amor que tem nos elevado níveis maiores à tua presença. Continue com cada vida que tem estudado, tem aprendido, tem estado aqui conosco. Abençoa com as suas grandes riquezas em glória em Cristo Jesus. Em nome de Jesus, amém. Amém? Deus te abençoe, que você possa continuar nos seguindo aqui no canal, deixa o seu like, se inscreva no nosso canal, estamos rumo a 1000 inscritos e você faz parte disso também. Deixa aqui nos seus comentários o que você tem achado desses estudos que nós colocamos. Hoje foi o último capítulo, mas breve tem mais estudo bíblico aqui. Continua conosco que nós iremos falar sobre muitas outras coisas e Deus tem muito mais para nos ensinar e esse é o nosso objetivo aqui no YouTube, tá bom? Fique com Deus, até o próximo vídeo. Paz.